Todo final de ano é assim. Tem que ter as resoluções de fim de ano. Você vai querer mudar de emprego? Vai querer começar um namoro novo? Começar uma dieta, talvez? E muito cuidado com essa parte, tá bom? Depois eu falo mais sobre isso. Mas por que será então que essas resoluções de fim de ano não funcionam tão bem assim? Bom, talvez a gente precise conversar para entender o que poderíamos colocar como resoluções de ano novo, mas assim, de verdade. Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um cantinho seguro para a gente conversar sobre as emoções. É um convite para você dar uma paradinha aí agora e sentir. Sou psicanalista, pai, escritor e, bom, você já percebeu, né? Podcaster. E como sou apaixonado pelas transformações que passamos pelas nossas relações, resolvi criar esse podcast aqui para bater um papinho sobre as coisas que, sabe, estão ali escondidas embaixo do tapete. E enquanto caminhamos juntos por essa jornada de autoconhecimento, transformamos também as nossas relações e curamos nossas feridas. Então, pare um pouco e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. Vamos embora? Vamos lá, né? Fim de ano realmente é sempre a mesma coisa. A gente vai ter ali aquelas reuniões com a família, aquelas situações que são às vezes constrangedoras, você tem que lidar com pessoas. Inclusive, eu estava numa baita dúvida sobre qual episódio eu postaria nessa semana, sobre qual pauta eu faria, se seria sobre essas relações esquisitas que a gente acaba tendo que participar nessas reuniões familiares de fim de ano, mas eu decidi falar sobre o futuro, pensando que a gente já está ali quase na beira de 2024, que a gente possa também dar uma refletida nessas novas resoluções que a gente tem para fazer, tá? Então, a pergunta que eu tenho para fazer é: você se lembra das suas últimas resoluções de ano novo? Ou seja, lá no ano passado, você tem lembrança? É muito provável que não, né? Eu, pelo menos, não me lembro, mas assim, a minha sensação é que eu não atendi nenhuma das resoluções que eu fiz no ano passado. Talvez esse podcast, mas eu acho que, tirando isso, eu não recordo de nenhuma outra resolução que eu tenha feito, porque eu já não sou muito dessa vibe, assim, acho que já passou a minha fase de ficar curtindo fazer resoluções de ano novo, sabe? Porque normalmente eu nunca atendia e eu sequer lembrava no final do ano para fazer aquela recapitulação daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. E que, na verdade, assim, da forma como a gente, né, naturalmente faz na nossa sociedade, acaba sendo mais um peso e um motivo de se sentir culpado ou se sentir fracassado do que qualquer outra coisa, né? Por outro lado, as coisas mais importantes e mais incríveis que eu fiz comigo mesmo esse ano não estavam nas minhas resoluções de ano novo, sabia? Eu passei por transformações muito intensas na minha saúde, com a minha forma de me alimentar, com a minha forma de me exercitar, com a forma de olhar para mim mesmo com mais carinho, mais afeto e pensar que eu tenho que cuidar de mim, sabe? Mas isso, assim, não estava nem perto de ser uma resolução de ano novo. Eu jamais ia imaginar que eu faria algo, que eu seria capaz de fazer algo como eu fiz esse ano com relação à minha saúde, tá? Então, sabe, para que a gente faz essas resoluções? Se a gente acaba não seguindo com elas, criando novos objetivos, fazendo novas coisas incríveis. E aí essa é uma das minhas maiores questões com resoluções de ano novo, que é justamente o fato de você ficar tão preso àquilo que você determinou na virada do ano, né, ou naquela última semana do ano, que você fica fixado naquilo, quando você não se esquece, obviamente, né, mas você fica fixado naqueles objetivos que são praticamente impossíveis de você atender dentro de um ano, mas que você vai ficar se martirizando ali, pensando em como você é fracassado, como você nunca consegue atender nenhuma resolução de ano novo e perde oportunidades incríveis de reconhecer e celebrar as coisas boas e bacanas que você fez ao longo daquele ano que não estavam no seu plano original. Então aqui eu volto à minha pergunta. Você aí conseguiu executar alguma coisa que você planejou no seu último ano ali? Aquela resolução de ano novo, você chegou a atender algum desses objetivos? Se sim, parabéns. Se não, como você se maltratou ao longo desse ano por conta disso? Bom, eu espero que você tenha pelo menos o privilégio que eu tenho de não ter uma boa memória. Então, assim, eu não me martirizei, não me penalizei, porque eu simplesmente não me lembro daquilo que eu prometi para mim mesmo, né? Mas se não for o seu caso, lamento que você tenha batido tanto em si mesmo, tá bom? Por conta disso. E aí eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão sobre por que a gente faz isso, né? Será que é pura brincadeira?
ou se é talvez alguma coisa meio ritualística que a gente faz porque sempre fizemos e sempre foi divertido, mas quando na verdade vira o ano não é mais divertido e vira só uma coisa para você ficar, sabe, se preocupando e se sentindo culpado. E se a gente leva a sério e só gera frustração, por que a gente continua fazendo isso? Então, sabe, se é para fazer valer a pena, a gente tem que fazer isso de uma forma diferente. E é sobre isso que eu quero tentar ajudar aqui hoje nessa nossa conversa, tá bom? E a primeira coisa que eu queria já deixar logo aqui aberto para você é que não pode ser um objetivo imenso, como, sei lá, comprar uma casa. Talvez você tenha muito dinheiro já guardado e falte só um pouquinho para você comprar uma casa. Aí eu acho que vale a pena. Mas se você está mais endividado do que juntando dinheiro, colocar uma resolução de ano novo de comprar uma casa no sentido de levar a sério não vai te ajudar em nada. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter expectativas realistas daquilo que a gente está vivendo, né? Olhando para o nosso contexto hoje e decidindo o que a gente vai fazer, porque senão isso se torna um sofrimento, tá bom? E assim, não vale nada, não adianta nada a gente ficar sofrendo por conta disso, porque não vai fazer com que a gente atinja o nosso objetivo de qualquer jeito. A gente só vai ficar mais miserável emocionalmente e vai continuar também não conseguindo atingir aquele objetivo. Então é importante que quando a gente tenha esses objetivos, que a gente pense como se fossem projetos de vida, sabe assim? Pensa que a gente trabalha com vários projetos ao longo das nossas vidas, né? E nenhum projeto é só o objetivo final. Quer dizer, ele pode começar como referência, né, aquele objetivo final que você quer alcançar. Mas para você de fato alcançar aquele objetivo, você precisa quebrar isso em muitas casinhas, sabe? Em muitos passos, sabe? Em baby steps mesmo, passos de bebê. Porque aquilo vai fazer com que a gente consiga se organizar melhor e mais ainda, dividir esse projeto em pequenas etapas, sabe? Vai fazer com que a gente sinta mais prazer ao longo da execução desse objetivo final. Por mais que às vezes, talvez até a gente não consiga atingir ali aquele objetivo final de, sei lá, comprar uma casa. Mas a gente vai ter várias etapas intermediárias de que a gente consegue entender que a gente evoluiu. A gente pode não ter chegado no final. E esse final pode até ser empurrado para o outro ano. Mas a gente conseguiu evoluir. E eu acho que isso é fundamental na nossa vida. Porque a gente já sofre muito com comparação com as outras pessoas, principalmente em festas de fim de ano, né? Quando aparece aquela tia que fala que a sua prima tá muito melhor que você, e aí você vê aquela cara de o que eu faço, né? Aquele emoji do derretendinho, que é o que eu mais uso hoje em dia, inclusive, mas aquele emoji ali que meio que tá de lado derretendo, é tipo isso. Então, para que a gente faz isso, né? A gente precisa lembrar que a gente tem que ter ferramentas táticas, vamos dizer assim, que nos ajudem a perceber que a gente está fazendo uma evolução, está fazendo progresso. E a gente precisa celebrar esse progresso também. E aí que eu acho que dá para a gente quebrar em 3 tipos assim principais de resoluções, que normalmente é o que eu consigo enxergar, são as resoluções de relacionamento e os tipos que são característicos, né? Ou seja, são aquelas resoluções características que você vai seguir por conta de uma categoria em específico. E por fim, o tipo você mesmo. Você consigo mesmo, sabe? O que você está fazendo consigo mesmo? Eu vou deixar isso por último, mas eu vou tentar detalhar um pouco sobre o que eu considero, o que eu vejo que funciona, principalmente olhando assim recursos de psicologia, de psicanálise. Eu preciso explicar para vocês como que essas 3 características principais elas podem ajudar você a selecionar as melhores resoluções de ano novo ou que sejam as mais eficazes e menos penosas para você no ano que vem. Bom, com relação às resoluções de relacionamento, eu acho que a gente precisa lembrar daquele fato ali que a gente tem que ter objetivos que sejam alcançáveis, né? Encontrar o príncipe ou a princesa encantada pode não ser algo que vai depender muito de você, mas talvez você possa se colocar mais aberto ou aberta para relacionamentos, para conhecer pessoas. Às vezes a gente fica muito naquela, não quero conhecer mais pessoas, é chato, é cansativo. Eu sei, tá bom? Conhecer pessoas novas, ainda mais para pessoas que, né, você vai se assustar agora, mas para pessoas introvertidas, como o meu caso, tá? Eu sou uma pessoa bastante introvertida, não à toa eu amo fazer podcast só em áudio, porque para mim é muito mais fácil falar assim do que falar com a pessoa na minha frente, assim, olhando para mim. Mas eu acho que pra gente, principalmente, que é um pouco mais introvertido, entender que a gente precisa ser um pouco mais aberto e um pouco mais, sabe, propício a encontrar pessoas e
e gastar essa energia mesmo para conhecer novas pessoas, eu acho que isso é um primeiro passo para você conseguir ter um novo relacionamento, tá? Assim, a gente não vai conhecer ninguém se a gente não se relacionar, por mais que existam apps aí de encontro, apps de um monte de coisa que você pode também fazer, mas no final das contas você também está conhecendo aquelas pessoas, você está só mudando ali o contexto de onde você vai conhecer, mas você vai ter que fazer um esforço, gastar uma energia, e essa energia não é apenas uma energia física, mas psíquica também, tá? Então é importante saber que isso tem um gasto energético sim, tá? E se você está dentro de um relacionamento já, você pode entender que existem metas que a gente pode estabelecer, resoluções de ano novo para dentro dos relacionamentos, e eles vão fazer muito bem, não só para você, mas para a pessoa que você ama, que está do seu lado. Não apenas, inclusive, relacionamentos amorosos, né? Mas relacionamentos em geral, a gente pode ter uma meta como conversar mais com as pessoas com quem a gente está se relacionando. Isso não foi exatamente uma resolução de ano novo que eu já tenha feito assim, tipo, numa virada de ano, mas foi algo que eu quis muito tentar fazer de uns anos para cá, sabe, assim, de tentar me policiar para conseguir garantir que eu tenha momentos para conversar sobre a vida, sobre como estão as coisas com a minha esposa, com a Anya. E isso tem feito muita diferença, porque quando você se dispõe a fazer, sabe, parar para perguntar, para ouvir o que a pessoa tem a dizer, para perguntar mesmo, sabe, como é que ela está se sentindo, a gente se desliga daquele processo de tentar resolver o problema dos outros, porque na maioria das vezes não é isso que a outra pessoa quer, mas da gente poder tentar se colocar no lugar de escuta ativa, de ser alguém que vai poder de fato empatizar, sabe? Lembra do meu episódio anterior, da tristeza? Enquanto que ela simplesmente não estava ajudando efetivamente a resolver a tristeza do elefantezinho rosa lá, então a tristeza ela só estava acolhendo e reconhecendo aquilo dali. E é isso que falta, sabe? Então, para mim, esse é o tipo de resolução que faz muito mais sentido e que vai te trazer muito mais benefício ao longo desse ano se você começar a colocar isso como um objetivo principal de se esforçar, se exercitar, porque isso é um exercício, tá? Então, esse é um tipo de resolução que eu acho que funciona muito bem. No outro tipo, que é o tipo das características, né, das categorizações, pode parecer um pouco abstrato, mas eu vou dar um exemplo aqui. Esse ano, inclusive, ao longo dessa gravação que eu estou fazendo aqui com você, eu acabei de me lembrar que eu tive uma resolução, sim, de ano novo. Eu e o meu amigo barra sócio, barra compadre, na virada do ano a gente teve uma resolução em conjunto que foi assim: esse ano de 2023 vai ser o ano do sim. O que isso quer dizer? Eu não sou muito chegado de, vamos ter que manter uma meta abstrata e vamos seguir, não, mas eu acho que se a gente consegue estabelecer uma categorização de algo que é importante para você, que você quer que seja importante nesse ano, aquilo fica gravado ali na sua mente, isso vai voltar com mais facilidade, até para uma pessoa que é desmemoriada como eu. Então dizer e combinar inclusive com o meu amigo que eu queria que 2023 fosse o ano do sim, me trouxe muita coisa. Assim, não foi pouca coisa não. Eu disse sim para muita coisa mesmo, coisas que nos anos anteriores eu teria dito não de cara, sabe? Isso me trouxe excelentes oportunidades de encontrar novas pessoas, de começar novas possibilidades de trabalho, mas também entrei em algumas furadas, mas saí dessas furadas a partir do momento que eu descobri que eram furadas, sabe? E tá tudo bem, porque assim, nada pode ser feito na vida sem risco, né? Então, assim, esse é um risco de você viver o ano do sim. E é claro que, assim, não é assim para qualquer coisa, né? Tipo aquela cabinezinha que você fala, você troca esse carro por uma colher suja enferrujada? Sim! Não é isso. Mas a gente pensar com mais positividade, cogitar mais o sim do que o não de primeira, sabe? Aquele não de bate-pronto. Porque não, isso aqui não vai servir para nada. Eu acho que traz novas possibilidades e eu vi isso acontecer na minha vida durante esse ano inteiro, tá? Cara, isso mudou muito a forma como eu via os convites que chegavam a mim, ou inclusive via a forma como eu corria atrás de certas oportunidades que nem estavam claras para mim, nem estavam abertas, e eu fui atrás e falei assim, não, eu vou fazer isso acontecer porque esse é o ano do sim, eu quero que isso seja um sim. E as coisas aconteceram, gente. Era surreal. Desde participação em evento até palestra, eu falei assim, não, isso aqui eu quero fazer. E eu vou fazer, e eu vou conversar com as pessoas que eu preciso conversar para que isso aconteça. É claro que não foi 100% de acerto, e como eu falei antes, tinha algumas furadas, mas, sabe, funcionou muito bem. Eu estou muito satisfeito com isso. Inclusive,
Parabéns aí, hein, Thiago. Muito bem. E por fim, o tipo do com você mesmo, né? Que é o mais importante, que já é algo que é praticado na maior parte das resoluções, né? Onde as pessoas vão fazer resoluções que envolvam dieta e assim, não façam dietas de resoluções de ano novo, tá bom? Dieta é algo restritivo por algum motivo, não apenas para você perder peso. Então vamos procurar uma ajuda profissional, vamos procurar um acompanhamento de um profissional sério, seja de algum médico que você tenha confiança, para você depois ter um acompanhamento também de um nutricionista. É muito importante a gente levar isso a sério. Não faça resoluções de ano novo baseadas em perder peso, em dieta, porque assim, já começa errado, sabe? Já começa errado. A gente não pode viver nessa armadilha de um corpo padrão, de um peso padrão que só vai massacrar a gente, sabe? E só vai piorar a nossa saúde, porque essas resoluções, elas nunca funcionam, porque a gente sempre promete, nunca acontece, e confia em mim. Eu sempre fui acima do peso, sempre fui obeso minha vida inteira, e essa talvez tenha sido a resolução de novo que eu mais fiz na minha vida e que eu menos atendi na minha vida inteira. Apesar desse ano, eu ter passado por um processo de ganho de saúde muito, muito intenso. E que não envolveu dietas, assim, extremamente restritivas e, sabe, na verdade, nem um pouco restritivas. Eu não passei fome fazendo tudo isso, sabe? E minha vida transformou completamente, tá? Então, dieta deixa de fora, tá legal? A não ser que você tenha realmente alguma indicação médica, clínica, de que você precisa fazer algum tipo de dieta específica de restrição por causa de alguma condição atual de saúde sua. Tá legal? Então, ficando esse disclaimer aqui, a gente precisa sim pensar que existem outras metas como buscar alguma vida com mais saúde, tentar fazer alguma coisa que comece de alguma forma, sabe o lance do baby steps que eu falei lá? Então, tentar começar a caminhar um pouco todos os dias, ou caminhar 3 vezes por semana. Isso, inclusive, foi uma parada que eu tentei fazer no início desse ano, não deu certo, descobri que não era pra mim caminhar na rua, não consigo fazer isso, mas que eu sei que muitas pessoas conseguem, então às vezes funciona pra você. Tenta de novo. Focar em alguma coisa do aspecto da sua vida que você acha que vai contribuir para o seu bem-estar, porque acho que o objetivo final é esse, é a gente melhorar o nosso bem-estar. E veja o que você pode fazer de início. Não começa falando que você precisa fazer exercício físico 7 dias na semana. Não vai dar certo, não vai funcionar. A não ser que você tenha um autocontrole, né, e uma postura muito firme com relação a você mesmo, e você já tenha feito isso no passado, você provavelmente vai falhar, vai se frustrar, vai se sentir culpado. E dependendo da sua condição emocional, você pode acabar até descontando isso em comida, e vai causar um efeito rebote que não é legal, tá? Então assim, de novo, não vá por esse caminho. Tenta começar aos poucos, tenta buscar a saúde e não um valor numa balança, tá? Essa que é a dica. Eu passei, de novo, eu vou fazer um episódio, prometo que eu vou fazer um episódio. Se você quiser assim que eu faça logo muito episódio sobre isso, deixa aqui, me marca nos stories ou me manda DM. Escreve aqui na caixinha de perguntas se você está ouvindo esse podcast no Spotify, que tem um espacinho aí para você escrever. Então você fala assim, não, eu quero sim o episódio de você contando a sua parte aqui do que você fez com a sua saúde e tal. E eu vou compartilhar, se muita gente tiver que realmente pedindo isso, eu faço logo, tá? Porque eu tenho outras ideias de episódios antes disso, mas é importante que a gente quebre em pequenos pedaços e que a gente consiga entender que não pode se valer em cima de um valor, de um número numa balança, tá? A gente tem que pensar na nossa condição integral de ser humano, de bem-estar, de saúde, tá? Peso pode ser um desses fatores, e pode ser, porque não necessariamente define tudo, tá bom? Mas vamos lá. Além disso, eu estou falando de físico, né? Mas a gente está falando também de emoções. Esse é um podcast que eu vou falar sobre emoções. Então, assim, eu já tinha dado essa dica no episódio anterior. Reforço aqui que uma boa prática de você colocar uma resolução de novo é falar: vou começar um diário de emoções. Pronto. É um diário em que você vai escrever todos os dias sobre quais emoções passaram mais fortes por você, por que você se sentiu daquela forma, quais foram os gatilhos para aquilo dali, e será que você gostaria de ter sentido algo diferente do que você sentiu? Isso tudo, gente, tem um benefício fantástico no nosso bem-estar emocional, tá? Então, se você quiser, coloca isso na sua lista, ao invés de ficar colocando na lista que você tem que nadar 20 mil quilômetros por dia todos os dias da semana, tá bom? Então, assim, você sabe que tem um e-mail aqui aberto para você, então se você quiser, você pode até mandar quais são as suas resoluções, que eu posso fazer um episódiozinho aqui só contando as resoluções que eu andei recebendo. Então, vai lá
Se você quiser, manda no pausaprasentirpodcast@gmail.com que eu vou ler, vou responder e vai ser uma alegria poder compartilhar com vocês aqui algumas das resoluções de ano novo que eu estiver recebendo depois desse episódio ter ido ao ar, tá legal? A gente pode fazer até um episódiozinho de retorno aqui falando sobre isso, eu posso reagir, posso conversar sobre o que vocês me mandaram, tá bom? Pra gente ir pro finalzinho do nosso episódio, já começar a curtir o Réveillon, porque é uma festa que eu amo muito de paixão, eu vou deixar aqui 2 dicas para você. A primeira dica é, para aumentar as chances de você conseguir seguir com uma resolução de ano novo, que seja algo que de fato vai contribuir para o seu bem-estar e que você de fato vai seguir com ela, tenha o apoio social. Apoio social, ele é um reforço muito positivo para quando a gente quer fazer uma mudança comportamental, tá bom? Então isso significa que convidar amigos para você fazer metas comuns é algo que é muito benéfico. Então, se você, por exemplo, quiser decidir começar a fazer algumas caminhadas na rua, algumas vezes na semana, se você consegue compartilhar isso, por exemplo, com um amigo ou com uma amiga, fica muito mais fácil, porque vira algo compartilhado, vai ser alguma coisa que vai fazer junto com outra pessoa que você gosta, que vai ser um momento de também troca ali e tudo mais. E se você, por exemplo, quiser fazer com que o seu próximo ano seja o ano do sim, assim como eu fiz, né, no ano anterior, no ano passado, eu fiz isso com um amigo meu, que ele é também o meu sócio, mas assim, você pode escolher um amigo, uma amiga, sei lá, seu namorado, namorada, seu pai, sua mãe, você pode decidir alguém para compartilhar isso que esteja também, né? Você não vai obrigar ninguém, né? Mas que você consiga também compartilhar isso daí. É super, super importante e faz toda a diferença, porque vai ter sempre uma pessoa puxando a outra nessas resoluções, tá legal? E por fim, minha segunda dica, para aumentar as chances de sucesso das suas resoluções de ano novo, você pode pensar que esse propósito das metas de ano novo, elas precisam ser algo mais como um estilo de vida e não algo como um resultado, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não pode achar que colocar uma meta de um resultado com um número na balança, por exemplo, ou como, sei lá, a quantidade de jobs que você vai conseguir fechar no ano, que isso vá ser algo saudável para você. Normalmente não é, tá bom? Então, se você fizer isso pensando com foco de mudança de estilo de vida, a probabilidade disso realmente se tornar algo perene ao longo do seu ano e quem sabe até para o resto da vida é muito maior. Ou seja, um estilo de vida que você quer buscar mais saúde, que você quer estar mais em movimento, você vai falar assim, bom, beleza, então se o meu objetivo é estar mais em movimento, eu posso tentar talvez fazer uma aula de dança aqui, posso tentar fazer alguma aula aqui de, sei lá, de vôlei, que eu gosto muito, posso tentar começar a nadar na praia, nadar no mar aberto, porque é algo que eu sempre quis fazer e nunca tive oportunidade. Então, lembre-se que o importante é que você consiga estabelecer essas metas que estejam alinhadas com um estilo de vida diferente, né, ou um estilo de vida melhorado do que você já tem hoje. Isso vai fazer com que seja mais fácil você manter isso ao longo do tempo, tá bom? Então, você gostou dessa conversa? Espero que sim, de verdade, tá? Porque a gente às vezes se massacra muito nesses finais de ano. Eu sempre fui uma pessoa que fazia isso, então espero que eu tenha contribuído de alguma forma, a gente tenha refletido junto aqui de algum jeito e que isso tenha te ajudado, tá bom? E se esse episódio fez sentido para você e você quiser me ajudar um pouquinho mais, você pode fazer a diferença me ajudando a divulgar esse episódio, tá bom? O primeiro episódio foi lindo, a quantidade de gente me marcando nos stories, escrevendo coisas lindíssimas e que eu chorei, porque eu sou assim, eu choro mesmo, então assim, chorei algumas vezes vendo alguns stories ali que as pessoas escreviam sobre o meu primeiro episódio e você pode fazer isso também agora, tá bom? Você pode me ajudar. Divulga nos seus grupos de WhatsApp. Se você mandar pelo menos para um amigo ou uma amiga, e eu já vou ficar muito grato por você estar me dando essa forcinha, tá? Se você quiser me marcar nos stories, eu vou olhar, eu vou ficar feliz, eu vou vibrar com você e eu vou ser sempre muito grato por esse apoio, tá bom? Porque assim, um podcast que está começando novo, do zero, ele precisa muito do apoio de quem ouve e quem gosta da gente. Ah, e por fim, se você quiser, também pode me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu tenho o meu @Thiago Queiroz, que é o @ em que eu falo sobre todas as questões, parentalidade, enfim, mostra um pouco da minha vida ali, mas eu tenho um @ do podcast também. Sim, o @Pausa para Sentir Podcast é onde você vai ver todas as informações relacionadas a esse podcast, é onde você vai poder mandar suas mensagens também se você quiser,
Você vai poder também interagir, ver os cortes, alguns trechos dos episódios que você quiser compartilhar, vai estar tudo lá para você utilizar, tá bom? E por fim, mas muito longe de ser menos importante, você pode também mandar sua mensagem, seu pedido de ajuda, contar sua história lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, tá bom? Isso é muito importante porque eu quero muito que esse podcast seja um canal de troca, tá? E para essa troca acontecer, você também precisa mandar sua mensagem para mim, tá bom? Vou ficando por aqui então, até a próxima semana, um excelente ano novo para você, que você consiga estabelecer metas possíveis e prazerosas de ano novo e fique bem.